Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Biblioteca Neuro. Hoje nós vamos falar sobre coluna cervical. Antes de começar o vídeo, lembra de se inscrever, de apertar no likezinho, esse dedinho pra cima assim, que é pra poder ajudar a gente a fazer mais conteúdos assim. Ativa o sininho pra você receber notificação toda vez que a gente postar um conteúdo novo. Bom, essa daqui é uma coluna cervical, é um molde 3D de uma coluna cervical. Então, cada entidade dessa aqui é uma vértebra cervical, certo? Isso daqui é a base do crânio, lá é a parte occipital que articula com a primeira vértebra cervical. Isso aqui que vocês estão vendo em laranjinha é a representação da artéria vertebral, passando pelos forames intervertebrais. E esses daqui em azulzinho são nervos cervicais. Então, como você consegue ver, a coluna cervical, ela tem uma grande diferença da coluna torácica e lombar, justamente por aqui na frente. Os corpos vertebrais, eles são bastante reduzidos e eles têm aqui na faceta o que a gente chama de massa lateral. Por que isso? Porque a coluna cervical, ela é uma coluna feita para movimentação. Ela tem uma mobilidade muito maior do que uma coluna torácica, que é semi-rígida, e uma coluna lombar, que geralmente é uma coluna móvel, mas na coluna lombar, esse outro molde aqui é da coluna lombar, as vértebras, ó, elas são muito mais preparadas para suporte de peso, né? Então ela tem uma área, né, do corpo vertebral, o corpo vertebral é mais rígido, né? Aqui você tem um processo espinhoso mais importante, as facetas, né, são na orientação, né, mais sagital, e a mobilidade dela é mais anteroposterior, mas ela não roda muito lateralmente, diferente do pescoço, né? No pescoço você consegue girar em todas as direções, você tem rotação em grandes níveis, você tem anteriorização e extensão, né? Então flexão, extensão. E o que acontece é que essa grande mobilidade gera um grande problema também. Por quê? A limitação do movimento, né, acontece de tal forma que se tiver uma fratura ou alguma coisa nessa região aqui, você perde uma mobilidade de uma maneira muito importante. Então, quando você tem um acidente de carro, por exemplo, que você tem esse mecanismo de flexão seguido de extensão, né, ou movimento rápido dessas vértebras, pode acontecer a ruptura disso aqui, ó, ligamentos. Tem outros ligamentos aqui na parte anterior, onde liga o dente do áxis, que é a segunda vértebra, aqui com o arco anterior de C1, que é o atlas, né? Então essa articulação aqui, ela fica incapacitada de realizar esse movimento de rotação. E isso daqui é muito importante porque se você tiver uma fratura, um rompimento, alguma coisa dessas estruturas aqui, você pode ter uma compressão da medula que está passando aqui no meio, né? Ou mesmo de um nervo desse daqui. Então posso ter compressão desses nervos saindo aqui, que vai gerar um déficit, né, radicular, ou você pode ter compressão da medula. Né? Uma das coisas que pode acontecer, por exemplo, é quando o áxis, né, ele vai para frente, né, deslocando. A gente tem até um molde aqui cervical onde aconteceu isso, onde você consegue ver que aqui está o forame vertebral, ó. Então, nessa aqui as vértebras cervicais estão muito para trás, enquanto você tem o áxis que está bem jogado para frente. Então, C1 e a cabeça foi para frente. Então, a medula que estava aqui, ó, antes descendo reta, agora ela está sendo comprimida, ó, nessa posição aqui. Isso aqui é justamente o problema de um trauma cervical, porque você pode ter uma compressão medular gerando uma tetraparesia, ou seja, perda da força, da sensibilidade nos 4 membros, porque isso daqui é muito alto, né? Então, toda a comunicação que vai para o corpo está indo disso. Isso aqui pode acontecer num acidente de carro, nesse movimento de chicote, né? Pode acontecer num trauma lateralizado, num acidente de moto, enfim, uma infinidade de casos que pode gerar esse tipo de fratura, tá? Mas o mais importante é que essa peça, né, ela dá uma noção muito grande, mas o cirurgião, principalmente na hora da cirurgia, né, precisa ter muita noção de como isso aconteceu para ele poder tentar voltar a anatomia normal, então voltar a peça para o lugar, impedindo que haja lesão definitiva da medula. E isso tentando recuperar o movimento aí, se já não ocorreu, né? Muitas vezes, às vezes ocorre já a lesão da medula, então não tem como a gente voltar atrás. O sistema nervoso, uma vez perdido, ele acaba sendo perdido mesmo, então muitas vezes não tem como você voltar atrás. Mas assim, quando tem só compressão, quando não teve uma lesão efetiva da medula, você pode voltar para o lugar e tentar fixar. E um dos problemas da fixação, né, que a gente coloca parafuso, é justamente a perda da mobilidade. Então toda essa mobilidade que a gente tem na coluna, né, muitas vezes se você fixar 2 vértebras dessas, 3 vértebras, às vezes mais aqui, fazer um occipito cervical, você perde a mobilidade. Então o paciente tem uma dificuldade aí de flexionar, né, de estender, de rotacionar a cabeça, justamente porque grande parte dessa mobilização, desse grau, né, dessa amplitude de movimento que a cervical tem, é justamente por causa das articulações e dessa mobilidade, de quanto que é livre, né, de uma vértebra rodar sobre a outra. Quando eu faço a fixação, muitas vezes eu perco essa capacidade e aí o paciente fica mais rígido, né, não consegue fazer esses movimentos. Então, no trauma cervical, a gente preocupa com 2 coisas, né? A gente tenta recuperar a anatomia, tirando a compressão medular, mas também tentando manter aí a mobilidade cervical, que faz parte da qualidade de vida, né, do paciente conseguir
ter uma mobilidade cervical adequada, tá bom? Se você conhece alguém que teve um trauma cervical, se você já teve aquele probleminha lá, né, torcicolo, onde você não conseguia mexer justamente por alguma coisa muscular, né, que você entende a importância da mobilidade cervical, fala aí pra gente nos comentários, deixa aí sua opinião, você já viu isso, você passou por isso, tem algum conhecido, a mãe, o parente, alguém que você conhece teve um trauma cervical? Compartilha sua história aí com a gente nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like para poder a gente fazer mais e mais vídeos como esse, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo do Biblioteca Neuro. Até mais!